Você já parou para pensar por que um presidente que construiu Brasília em 1000 dias, que tinha o apoio do povo e sabia negociar com qualquer adversário político, morreu de forma tão brutal justamente quando começou a falar demais sobre os contratos internacionais que assinara na década de 50? A morte de Juscelino Kubitschek não foi um simples acidente de trânsito na Via Dutra. Foi o silenciamento calculado de um homem que... Por que isso importa mais do que parece? Porque o que aconteceu com JK estabeleceu o padrão de como o poder real no Brasil funciona até hoje. Quem controla a narrativa oficial, quem apaga documentos incômodos e quem decide o que vira acidente ou o que vira investigação profunda. Se entendermos como e por que silenciaram Juscelino, entenderemos os bastidores de dezenas de outras mortes políticas que nunca foram esclarecidas. A engrenagem que eliminou. Ao final desta investigação, você terá acesso a fatos que não aparecem nos livros didáticos. Depoimentos que foram censurados por décadas e a reconstrução minuto a minuto daquele domingo 22 de agosto de 1976. Você vai entender por que o motorista do ônibus foi absolvido mesmo com provas contra ele. Por que o Opala foi destruído propositalmente antes da perícia completa. E por que 3 engenheiros que analisaram o caso morreram em circunstâncias nebulosas. Agora me responda uma coisa nos comentários. Você acha possível que um motorista experiente, que dirigia para o presidente há mais de 15 anos, simplesmente perca o controle de um carro em linha reta numa tarde ensolarada de domingo? Escreva nos comentários o que você realmente acredita que aconteceu. Vamos começar do ponto em que tudo já estava decidido. 15 dias antes do Opala cruzar o canteiro central e explodir contra a carreta Scania. 15 dias antes, Juscelino Kubitschek estava sentado na varanda de sua casa na rua Bependi, em Copacabana, tomando café com o jornalista José Aparecido de Oliveira. Era início de agosto de 1976. O inverno carioca trazia aquele vento gelado que corta o rosto quando você sai da sombra dos prédios. Juscelino mexia o açúcar no cafezinho com movimentos lentos, o olhar fixo no horizonte do mar, mas a cabeça claramente em outro lugar. José Aparecido, que era próximo de JK desde os tempos de Brasília, percebeu que algo estava errado. Juscelino não era homem de silêncios longos. Ele era conversa fácil, piada pronta, charme mineiro que desarma qualquer tensão. Mas, naquela manhã, ele parecia carregado, como se estivesse medindo cada palavra antes de soltar. Foi quando José Aparecido perguntou se estava tudo bem, que Juscelino soltou a frase que ficaria gravada na memória do jornalista até o fim da vida. Estão querendo me matar, Zé. Ainda não conseguiram. José Aparecido tentou amenizar. Disse que aquilo era paranoia, que JK estava velho demais para representar ameaça aos militares, que ele já estava afastado da política ativa. Juscelino deu um sorriso triste, aquele sorriso de quem sabe algo que o outro não sabe, e respondeu: velho eu estou, mas mudo eu não fiquei. E tem gente que preferia que eu ficasse mudo. Ele levantou, entrou em casa e voltou com uma pasta de couro marrom, gasta nas bordas, com iniciais douradas já apagadas pelo... Aqui dentro tem coisa que não pode sumir, disse Juscelino.
abrindo a pasta o suficiente para José Aparecido ver pilhas de documentos amarelados, carimbos oficiais, assinaturas em caneta tinteiro azul, contratos da construção de Brasília, acordos com empresas americanas, repasses que nunca foram oficialmente registrados. Se isso vazar, cai muita gente grande. José Aparecido perguntou por que ele não entregava aquilo para um jornal, para a imprensa internacional, para alguém que pudesse proteger ele publicando tudo de uma vez. Juscelino fechou a pasta devagar e disse que precisava do momento certo. 2 semanas depois, Juscelino estava morto. A pasta de couro marrom desapareceu da cena do acidente e nunca mais foi encontrada. Nenhum inventário oficial menciona a sua existência. Nenhum familiar sabe onde ela foi parar. José Aparecido de Oliveira deu esse depoimento apenas uma vez, em 1992, para uma comissão parlamentar que investigava crimes da ditadura. O depoimento foi registrado, arquivado e nunca entrou nos relatórios oficiais. José Aparecido morreu em 2007, sem voltar ao assunto público. Mas o que havia de tão perigoso naqueles papéis? Para entender isso, precisamos voltar 2 décadas antes, para os anos 50, quando Juscelino Kubitschek era governador de Minas Gerais e já mostrava sua obsessão por grandes obras. Ele tinha um lema simples: 50 anos em 5. Fazer em 5 anos de governo o que o Brasil levaria 50 para fazer no ritmo normal. Era ambição desmedida, era megalomania, era também a única forma de tirar um país agrário do atraso e colocá-lo na era industrial. Mas essa velocidade cobrava um preço. Para construir no ritmo que construiu, Juscelino precisava de financiamento estrangeiro. Muito financiamento. Bancos americanos, empresas europeias, consórcios internacionais de engenharia. O dinheiro entrava no Brasil em dólar, era convertido em cruzeiro, repassado para empreiteiras nacionais e voltava parcialmente para fora na forma de comissões, consultorias e contratos superfaturados. Era o modelo padrão da época. Todo país que queria crescer rápido fazia assim. O problema não era o esquema em si. O problema era quem estava recebendo as comissões. Entre os anos de 1955 e 1960, período que cobre o governo JK, empresas americanas faturaram o equivalente a 3 bilhões de dólares em contratos com o governo brasileiro. Esse número consta em documentos do Departamento de Estado americano desclassificados apenas em 1998. 3 bilhões de dólares da época equivalem a mais de 30 bilhões de dólares hoje, corrigidos pela inflação. A maior parte desse dinheiro foi para a construção de estradas, hidrelétricas, a própria Brasília e para a instalação da indústria automobilística no ABC Paulista. O que não consta nos documentos oficiais, mas que vazou em relatórios da CIA obtidos por jornalistas americanos nos anos 80, é que parte significativa desses contratos tinha cláusulas secretas. Cláusulas que garantiam às empresas estrangeiras o controle de recursos naturais brasileiros por décadas. Concessões de minério, de madeira, de terras na Amazônia. Juscelino assinou esses contratos porque era a única forma de conseguir o dinheiro rápido. Ele não vendeu o Brasil, ele hipotecou o Brasil e guardou cópia de tudo.
Durante o governo dele, isso não era problema. Juscelino tinha apoio popular, tinha maioria no Congresso, tinha a imprensa do seu lado. Ninguém ia questioná-lo enquanto Brasília subia no meio do cerrado e as fábricas da Volkswagen e da Ford começavam a produzir carros nacionais. Mas quando veio o golpe de 64, a situação mudou. Os militares que tomaram o poder tinham ligações profundas com os mesmos grupos econômicos que haviam financiado JK. Eles não podiam deixar que esses contratos viessem à tona, porque revelariam que a modernização do Brasil tinha sido feita mediante entrega de soberania. Juscelino, esperto como sempre foi, entendeu que aqueles papéis eram seu seguro de vida. Enquanto ele tivesse as cópias, os militares não podiam eliminá-lo sem correr o risco de que algum advogado, algum amigo, algum familiar abrisse a pasta e levasse tudo para a imprensa. Então fizeram o que sempre fazem com adversários poderosos demais para matar e perigosos demais para ignorar. Cassaram os direitos políticos dele em junho de 64. Proibiram que ele exercesse qualquer cargo público por 10 anos, mas deixaram que ele continuasse vivo, viajando, morando no Brasil. Por 10 anos, JK ficou quieto. Viajava para a Europa, dava palestras em universidades, escrevia artigos para jornais. Não falava mal do regime, não conspirava, não causava problema. Mas em 1974, os direitos políticos dele foram restaurados. Isso significa que ele poderia voltar a disputar eleições, poderia voltar ao Senado, poderia voltar a ter palanque e microfone. E foi exatamente aí que ele começou a dar sinais de que não ficaria calado para sempre. Em entrevistas ao jornal O Estado de São Paulo e à revista Veja, Juscelino começou a soltar indiretas. Falava que o milagre econômico dos militares era construído sobre a mesma base que ele havia criado, mas sem o charme e sem a competência. Falava que os generais estavam entregando o Brasil para grupos estrangeiros de forma ainda mais predatória do que ele havia feito. Dizia que na época dele, pelo menos se construía algo em troca, enquanto os militares apenas assinavam papéis e embolsavam propina. Não eram acusações diretas, mas qualquer um que entendesse o jogo político sabia o que ele estava dizendo. Os militares entenderam o recado. Juscelino estava avisando que, se pressionado, ele abriria o jogo. E abrir o jogo significava mostrar documentos, nomes, valores, significava expor generais, empresários, diplomatas, significava transformar o regime militar em sinônimo de corrupção internacional e venda do patrimônio nacional. Era um escândalo que o regime não sobreviveria. Então, começaram a segui-lo. Geraldo Ribeiro, motorista de Juscelino, relatou pelo menos 3 episódios estranhos nos 6 meses anteriores ao acidente.
O primeiro foi em fevereiro de 76, quando o carro deles foi fechado por uma caminhonete sem placa na descida da Serra das Araras, entre Rio e São Paulo. Geraldo teve que frear bruscamente, quase saiu da pista. A caminhonete acelerou e desapareceu. O segundo episódio foi em abril, quando encontraram o Opala com os parafusos das rodas dianteiras afrouxados, estacionado em frente ao edifício de Copacabana. Geraldo levou o carro ao mecânico que disse que aquilo não solta sozinho. Alguém mexeu. O terceiro episódio foi o mais explícito. Em julho de 76, Juscelino recebeu uma ligação anônima no meio da noite. A voz do outro lado era calma, educada. Disse apenas: "O senhor devia parar de falar bobagem em jornal. Acidentes acontecem com quem fala demais." Juscelino desligou, mas ficou pálido. Contou para a esposa, Dona Sará, que achou que era trote. Contou para o genro, que sugeriu que ele procurasse a Polícia Federal. Juscelino riu e disse que a Polícia Federal respondia ao SNI, o Serviço Nacional de Informações, e que o SNI era exatamente quem queria ele calado. Foi nesse contexto que chegou o convite para o almoço no Hotel Fazenda Vila Forte, em Resende, no dia 22 de agosto de 1976. O convite veio do brigadeiro Newton Junqueira Vila Forte, dono do hotel e velho conhecido de JK. Eles haviam se cruzado algumas vezes em eventos sociais, nada de íntimo, mas o suficiente para que o convite não parecesse estranho. O hotel ficava estrategicamente localizado no caminho entre Rio e São Paulo, na altura do quilômetro 160 da Dutra. Era a parada obrigatória para quem viajava e queria comer bem, descansar um pouco antes de seguir viagem. Juscelino aceitou o convite. Ele e Geraldo saíram de Copacabana por volta das 10 da manhã daquele domingo. O tempo estava bom. Sol forte, estrada seca. O Opala preto, placa GB 5131, estava revisado. Pneus novos, tanque cheio. Geraldo era motorista cauteloso, nunca se envolvera em acidente, conhecia a Dutra como a palma da mão. Eles pararam para abastecer em Japeri, na Baixada Fluminense, por volta das 11h30. O frentista que atendeu disse depois que os dois estavam tranquilos, conversando sobre futebol, nada de anormal. Chegaram ao Hotel Fazenda Vila Forte às 13h15. Juscelino desceu do carro, cumprimentou o brigadeiro, que o esperava na varanda do restaurante. Geraldo estacionou o Opala na sombra de uma paineira, trancou as portas e foi almoçar na cozinha com os funcionários do hotel, como era costume. Juscelino e o brigadeiro almoçaram sozinhos em uma mesa afastada. Conversaram por quase 2 horas. Ninguém sabe exatamente sobre o que falaram, porque não havia outros clientes próximos e os garçons foram instruídos a não interromper. O que se sabe, e isso consta no depoimento da cozinheira Maria das Graças Silva, é que por volta das 14h30, o brigadeiro Vila Forte saiu do restaurante. Foi até o estacionamento, ficou perto do Opala por alguns minutos e depois voltou. Ele disse para Juscelino que precisava ir até a cidade comprar cigarros.
pegou a caminhonete dele e saiu do hotel. Deixou Juscelino sozinho, terminando o café. Isso é estranho porque o hotel tinha uma loja de conveniência que vendia cigarros. Por que o dono sairia para comprar cigarros nas... Juscelino ficou mais meia hora no hotel, esperando o brigadeiro voltar. Como ele não voltou, resolveu ir embora. Pagou a conta, chamou Geraldo, entraram no Opala e pegaram a estrada novamente. Eram 15h45. O próximo compromisso de Juscelino era um jantar em São Paulo, na casa do empresário Olavo Setúbal, às 20 horas. Tempo de sobra para chegar, tomar banho, trocar de roupa. A viagem até São Paulo levava em média 3 horas naquela época, então eles chegariam por volta das 19 horas. Eles seguiram pela Dutra em velocidade normal, cerca de 80 km por hora. A pista estava movimentada, mas não congestionada. Domingo à tarde, muita gente voltando de fim de semana no interior, muita gente indo para São Paulo. O Opala passou pelo pedágio de Moreira César, no quilômetro 130, às 16h20. O funcionário do pedágio, Oswaldo Martins, reconheceu o JK dentro do carro. Até acenou. Juscelino, cerca de 40 minutos depois, às 17 horas, o Opala passou pelo ônibus da Aviação Cometa número 803, que fazia a linha São Paulo-Rio de Janeiro. O motorista do ônibus, Josias de Oliveira, notou o carro porque o Opala preto com placa do Rio chamava a atenção. Ele disse, em depoimento posterior, que o Opala estava na faixa da direita, velocidade normal, nada de errado. O ônibus ultrapassou o Opala e seguiu em frente. Essa ultrapassagem aconteceu na altura do quilômetro 162, 3 quilômetros antes do local do acidente. O que aconteceu nos próximos 3 minutos é objeto de disputa até hoje. A versão oficial diz que o Opala tentou ultrapassar o ônibus pela direita, raspou na lateral do ônibus, perdeu o controle, atravessou o canteiro central e bateu de frente na carreta Scania que vinha no sentido contrário. O motorista da carreta, Ademar Yan, disse que viu o Opala vir desgovernado. Tentou desviar, mas não teve tempo. A batida foi frontal, violentíssima. O Opala ficou completamente destruído. A frente do carro virou uma massa de ferro retorcido. Juscelino e Geraldo morreram na hora, ou quase na hora, porque há controvérsias também sobre isso. Testemunhas que chegaram ao local nos primeiros minutos disseram que Juscelino ainda respirava, mas estava inconsciente. Geraldo estava com metade do corpo para fora do carro, a cabeça sangrando muito. A ambulância demorou 40 minutos para chegar, tempo mais do que suficiente para qualquer pessoa com traumatismo craniano grave morrer por falta de atendimento. Mas a versão oficial tem furos enormes. O primeiro furo é o depoimento do próprio Josias de Oliveira, motorista do ônibus. Ele disse na época, e repetiu em 2013 para a Comissão da Verdade de São Paulo, que não houve colisão entre o ônibus e o Opala. Ele disse que o Opala ultrapassou o ônibus pela direita, sim, mas sem encostar, sem raspar, sem nada. E que minutos depois, quando ele olhou pelo retrovisor, viu o Opala já atravessando o canteiro central, desgovernado. Se não houve colisão, o que fez o carro perder o controle?
O segundo furo é o depoimento de um dos passageiros do ônibus, Paulo Olivier, comerciante de São Paulo que voltava de um fim de semana em Angra dos Reis. Paulo estava sentado no lado direito do ônibus, próximo à janela, e viu o Opala ultrapassar. Ele disse que, antes de o carro atravessar o canteiro, viu o Opala bater em uma mureta de contenção que havia na lateral direita da pista, ricochetear e aí sim perder o controle. Isso contradiz completamente a versão oficial, porque se o carro bateu na mureta, significa que algo fez o motorista desviar para a direita primeiro e não para a esquerda. O terceiro furo, e talvez o mais importante, é o depoimento de Ademar Ian, motorista da carreta. Ele disse, e isso está registrado no inquérito policial, que quando viu o Opala vindo em sua direção, olhou para dentro do carro e percebeu que o motorista estava debruçado, com a cabeça caída entre o volante e a porta. Ele disse textualmente: "Não restava dúvida de que o condutor se encontrava desacordado e inconsciente, e já não controlava o veículo." Se o motorista já estava desacordado antes da batida, o que causou isso? Existem 3 hipóteses principais que circulam entre investigadores independentes e familiares de Juscelino. A primeira hipótese é a do tiro. Segundo essa versão, Geraldo Ribeiro foi atingido por um disparo de rifle de alta precisão enquanto dirigia, disparado de algum ponto elevado próximo à rodovia. O tiro teria acertado a cabeça dele, matando-o instantaneamente ou deixando-o inconsciente. Sem motorista, o carro desgovernado bateu na mureta e atravessou o canteiro. Essa teoria se baseia no depoimento do caminhoneiro, que viu o motorista desacordado antes da colisão final. A segunda hipótese é a da sabotagem mecânica. Segundo essa versão, enquanto o Opala estava estacionado no Hotel Fazenda Vila Forte, alguém adulterou o sistema de freios ou de direção do carro. Pode ter sido um corte parcial na mangueira do freio, um afrouxamento de alguma peça da direção, algo que não causaria problema imediato, mas que falharia após alguns quilômetros de estrada. Essa teoria explica por que o brigadeiro Vila Forte saiu do hotel logo depois de se aproximar do carro e por que ele nunca mais quis falar sobre o assunto. A terceira hipótese é a do envenenamento. Essa é a menos provável, mas foi levantada por alguns médicos que analisaram os laudos periciais. Segundo essa versão, Geraldo foi envenenado durante o almoço no hotel, com alguma substância de ação retardada, que causa desmaio súbito. Isso explicaria por que ele perdeu o controle do carro sem motivo aparente. O problema dessa teoria é que Geraldo comeu na cozinha com os funcionários, e ninguém mais passou mal. Seria necessário um veneno muito específico, administrado diretamente na comida dele, o que exigiria cumplicidade de alguém dentro do hotel. Independentemente de qual hipótese seja a correta, o fato é que a investigação oficial foi uma farsa desde o início. A primeira irregularidade aconteceu no próprio local do acidente. A Polícia Rodoviária Federal isolou a área, mas não impediu que curiosos se aproximassem, que jornalistas fotografassem, que pessoas mexessem nos destroços. O carro ficou na pista por quase 3 horas antes de ser removido.
Qualquer prova que pudesse existir dentro do carro, incluindo a pasta de couro marrom que Juscelino carregava, teve tempo de sobra para desaparecer. A segunda irregularidade foi na remoção dos corpos. Juscelino e Geraldo foram levados para o Hospital Carlos Chagas, em Resende, onde foram declarados mortos. Mas os corpos não foram submetidos à necrópsia completa no local. Eles foram transportados para o Rio de Janeiro no mesmo dia, à noite, e entregues a um instituto médico legal. A necrópsia oficial foi feita no dia seguinte, 23 de agosto, pelo perito Roberto de Freitas Vilarinho. Ele concluiu que ambos morreram de traumatismo craniano decorrente do acidente. Não fez exame toxicológico, não procurou por projéteis, não investigou a possibilidade de outras causas. A terceira irregularidade foi o destino do carro. O Opala foi removido da pista e levado para um pátio da Polícia Rodoviária Federal em Resende. Ali, ele ficou por 2 semanas, exposto ao tempo, sem proteção. Peritos do Detran do Rio fizeram uma vistoria superficial, concluíram que a destruição era compatível com a colisão frontal e liberaram o carro. Mas antes que a família de Juscelino pudesse solicitar uma perícia independente, o carro foi transferido para um depósito da Polícia Federal no Rio de Janeiro. E lá, em circunstâncias nunca esclarecidas, o carro foi desmanchado e vendido como sucata. Essa destruição do carro é a irregularidade mais grave de todas. Em qualquer investigação séria de acidente envolvendo personalidade pública, o veículo é preservado como prova por anos, às vezes décadas. Ele é fotografado de todos os ângulos, todas as peças são examinadas, tudo é documentado. No caso do Opala de JK, o carro foi destruído em menos de 1 mês. Isso significa que qualquer evidência física que pudesse existir, seja um furo de bala na lataria, seja um corte na mangueira de freio, seja qualquer coisa, foi eliminada antes que alguém pudesse examinar com cuidado. O inquérito policial, conduzido pela Polícia Federal, ouviu 17 testemunhas e concluiu, em novembro de 1976, que o acidente foi causado por imprudência do motorista Geraldo Ribeiro, que tentou ultrapassar o ônibus de forma perigosa e perdeu o controle do veículo. Josias de Oliveira, motorista do ônibus, foi indiciado por homicídio culposo na direção de veículo automotor. Ele foi a julgamento em 1977 e foi absolvido por falta de provas. O processo foi arquivado. A família de Juscelino nunca aceitou essa versão. A viúva, Dona Sara Kubitschek, disse publicamente que o marido fora assassinado. A filha, Márcia Kubitschek, tentou reabrir a investigação várias vezes ao longo dos anos 80 e 90, sem sucesso. Foi só em 2013, com a criação da Comissão da Verdade de São Paulo, que o caso voltou a ser investigado oficialmente. E foi aí que surgiram os depoimentos mais explosivos. O primeiro depoimento importante foi o de Josias de Oliveira, o motorista do ônibus. Ele tinha 72 anos quando falou para a comissão em 2013. Estava doente, com câncer em estágio avançado, e disse que queria contar a verdade antes de morrer. Ele relatou que, 2 dias depois do acidente, foi procurado em casa por 2 homens que se identificaram como amigos e ofereceram 10.000 cruzeiros, uma fortuna na época, para que ele assumisse a culpa pelo acidente.
Eles disseram que, se ele não aceitasse, a família dele correria risco. Josias aceitou o dinheiro e assinou um depoimento preparado, no qual dizia que havia fechado o Opala sem querer. Mas ele jurou para a comissão que não houve colisão. Ele disse que o Opala passou pelo ônibus, seguiu em frente e cerca de 1 ou 2 quilômetros depois, ele viu pelo retrovisor o carro atravessando o canteiro. Quando a polícia chegou ao local e começou a fazer as perguntas, os mesmos 2 homens estavam lá, observando. Josias entendeu que não tinha escolha. Ou mentia, ou morria. Ele mentiu. O segundo depoimento importante foi o de Maria das Graças Silva, a cozinheira do Hotel Fazenda, Vila Forte. Ela também estava velha em 2013, tinha 81 anos e vivia em uma casa humilde em Resende, sustentada pela aposentadoria mínima. Ela contou para a comissão que naquele dia 22 de agosto de 76, viu o brigadeiro Vila Forte se aproximar do Opala no estacionamento. Ela estava na janela da cozinha, que dava para o pátio. Viu o brigadeiro abrir o capô do carro, mexer em algo lá dentro por cerca de 5 minutos, fechar o capô. Maria das Graças disse que na época não deu importância para aquilo. Achou que o brigadeiro estava verificando o nível de óleo ou água, coisa de quem gosta de carro. Mas depois do acidente, quando soube que Juscelino tinha morrido, horas depois de sair do hotel, ela começou a desconfiar. Contou para o marido que mandou ela ficar quieta. Contou para o padre da igreja que disse que ela estava imaginando coisas. Ficou com aquilo entalado na garganta por 37 anos, até poder falar para alguém que pudesse fazer alguma coisa. O brigadeiro Newton Junqueira Vila Forte, por sua vez, sempre negou qualquer envolvimento. Ele foi convocado pela Comissão da Verdade em 2013, mas recusou-se a depor, alegando problemas de saúde. Ele morreu em 2015, aos 91 anos, sem jamais ter dado sua versão dos fatos publicamente. O que se sabe sobre ele por documentos do Serviço Nacional de Informações desclassificados em 2009. Isso significa que o convite para o almoço não foi casual. O brigadeiro Vila Forte era um agente de inteligência disfarçado de empresário do ramo hoteleiro. E o convite para JK foi uma armadilha. Se ele adulterou o carro ou não, isso só poderia ser provado com uma perícia no veículo, que foi destruído. Mas a coincidência é brutal demais para ser ignorada. JK almoça na casa de um agente do SNI. O agente mexe no carro, JK sai de lá e morre 1 hora depois em circunstâncias nebulosas. O terceiro depoimento importante, e talvez o mais perturbador, foi o de um ex-sargento do Exército chamado Valdemar Costa, que serviu no Destacamento de Operações de Informações do Rio de Janeiro, o DOI-CODE, entre 1974 e 1978. Valdemar depôs para a Comissão Nacional da Verdade em 2014. Sob proteção de identidade porque ainda temia represálias. Ele disse que, em uma reunião interna do DOI,
cerca de uma semana antes da morte de JK, ouviu um oficial superior dizer que o problema JK será resolvido em breve. Ninguém explicou o que isso significa. Valdemar disse que depois do acidente, comentários circularam no quartel. Nada explícito, mas indiretas, piadas, frases do tipo "um problema a menos". E acidentes acontecem com quem não sabe a hora de calar a boca. Ele disse que o clima era de missão cumprida. Valdemar não soube dar nomes. Disse que muitos dos envolvidos já estavam mortos ou eram generais reformados protegidos por sigilo institucional. Mas ele confirmou que dentro dos órgãos de repressão, a morte de JK foi vista como operação bem-sucedida. Esses 3 depoimentos, somados às contradições da versão oficial, formam um quadro muito diferente daquele acidente de trânsito comum que a ditadura quis vender para a população. Eles apontam para uma execução planejada, executada com precisão, encoberta por um aparato estatal que controlava a polícia, perícia, justiça e imprensa. Mas ainda faltam peças nesse quebra-cabeça. A principal delas é: quem deu a ordem? Para responder a essa pergunta, precisamos entender quem seria prejudicado pela exposição dos contratos secretos que JK guardava. E a resposta é: muita gente poderosa. Empresários brasileiros que se associaram a multinacionais estrangeiras nos anos 50 e que, em 76, eram donos de fortunas e de influência política. Generais que participaram da intermediação desses contratos e que embolsaram comissões. Políticos do MDB, partido de oposição, que haviam sido aliados de JK no passado e que não queriam ver seus nomes envolvidos em escândalos de corrupção. E, claro, as próprias empresas estrangeiras que não queriam que suas práticas predatórias viessem a público. Entre os nomes que aparecem nos documentos desclassificados da CIA sobre o Brasil nos anos 50, 3 se destacam. A Morrison Knudsen, empresa americana de engenharia que participou da construção de Brasília. A Hana Mining Company, mineradora americana que tinha concessões de exploração de minério de ferro em Minas Gerais. E a Light, empresa canadense que controlava a distribuição de energia elétrica no Rio. A Morrison Knudsen, por exemplo, construiu o Palácio da Alvorada e o Congresso Nacional. Os contratos foram assinados em regime de urgência, sem licitação, e os valores pagos nunca foram auditados. Há indícios, em relatórios internos da empresa obtidos por jornalistas americanos, de que a construção de Brasília custou 3 vezes mais do que custaria em condições normais. A diferença foi embolsada em comissões e propinas. Se JK revelasse os contratos originais, provaria que houve superfaturamento em escala gigantesca. A Hana Mining Company tinha contratos de exploração de minério que garantiam a ela o direito de extrair ferro do quadrilátero ferrífero de Minas Gerais por 60 anos, com taxas de royalties ridiculamente baixas. Esses contratos foram assinados em 1957, durante o governo JK, e eram considerados lesivos aos interesses nacionais. Se eles viessem à tona, gerariam uma crise diplomática com os Estados Unidos e colocariam em risco bilhões de dólares em investimentos americanos no Brasil.
A Light, que já foi estatizada em 64 logo após o golpe, também tinha contratos obscuros. Ela controlava usinas hidrelétricas que forneciam energia para Rio e São Paulo, e os contratos de concessão garantiam a ela tarifas em dólar, corrigidas automaticamente pela inflação. Isso significava que quanto mais a inflação subia, mais a Light lucrava. Era um modelo perverso que sangrava o consumidor brasileiro em benefício de acionistas canadenses. JK assinou esses contratos porque precisava garantir energia para a industrialização, mas ele sabia que eram contratos ruins. Qualquer um desses grupos teria motivo para querer JK calado. Mas quem teve capacidade operacional de planejar e executar o atentado? A resposta é o SNI, Serviço Nacional de Informações, órgão de inteligência do regime militar. O SNI tinha estrutura, tinha agentes infiltrados em todo o país, tinha acesso a recursos ilimitados e tinha respaldo do governo para fazer o que fosse necessário em nome da segurança nacional. Se o SNI decidisse que JK era uma ameaça, o SNI eliminaria JK. E foi exatamente o que aconteceu. O comandante do SNI, em agosto de 1976, era o general João Batista Figueiredo, que se tornaria presidente da República em 1979. Figueiredo era próximo do brigadeiro Vila Forte. Foram colegas de turma na Escola Superior de Guerra. Essa conexão não prova nada, mas mostra que existia uma rede de contatos entre o agente do SNI que convidou JK para o almoço e o chefe máximo do órgão. É impossível acreditar que Vila Forte agiu sozinho, sem ordens superiores. Mas Figueiredo não tomaria uma decisão dessa sem consultar o presidente. Em agosto de 76, o presidente era o general Ernesto Geisel, que havia iniciado o processo de abertura política lenta e gradual. Geisel era considerado um moderado, alguém que queria encerrar a ditadura sem rupturas, sem revanchismos. Mas ele também era um pragmático e sabia que a abertura política não poderia incluir a exposição dos crimes e das negociatas do regime. Se JK abrisse a boca, a abertura viraria um caos e o regime perderia o controle do processo. Então é provável que Geisel tenha dado o aval, ou, pelo menos, tenha fingido não saber. Existem 2 documentos que apontam nessa direção. O primeiro é uma ata de reunião do Conselho de Segurança Nacional de julho de 76, desclassificada em 2005, na qual Geisel menciona que elementos desestabilizadores da oposição estavam tentando reescrever a história recente do país com mentiras e distorções. Ele não cita JK nominalmente, mas o timing sugere que ele estava falando dele. O segundo documento é um memorando interno do SNI
de agosto de 76, vazado para a imprensa em 2012, no qual um analista sugere que medidas preventivas deveriam ser tomadas contra o ex-presidente, que estava articulando junto à imprensa estrangeira a divulgação de informações sensíveis. O memorando termina com a frase: recomenda-se ação imediata para neutralizar a ameaça. A palavra neutralizar é um eufemismo comum em documentos de inteligência para assassinato. Esses documentos não são provas definitivas, mas são fortes indícios de que a morte de JK foi decidida no mais alto escalão do regime. E se foi decidida lá em cima, foi executada lá embaixo, por agentes treinados, com cobertura institucional e com garantia de impunidade. O plano era simples: criar uma situação que parecesse acidente, eliminar as provas físicas, controlar a narrativa oficial e esperar que o tempo apagasse as dúvidas. E quase funcionou. Mas a história tem memória mais longa do que os generais imaginavam. As testemunhas, que foram silenciadas na época, encontraram, décadas depois, comissões dispostas a ouvi-las. Os documentos que foram escondidos em arquivos secretos foram desclassificados quando a democracia voltou. E a família de Juscelino nunca desistiu de buscar a verdade. Hoje, quase 50 anos depois, sabemos que JK não morreu em um acidente. Ele foi assassinado. Então, o que estava naquela pasta de couro marrom? Pelos indícios que temos, a pasta continha cópias de contratos de construção de Brasília, acordos com empresas estrangeiras para exploração de recursos naturais e, possivelmente, recibos de pagamentos feitos a intermediários e políticos. Esses documentos provariam que a modernização do Brasil nos anos 50 teve um preço oculto, pago na forma de soberania entregue e dinheiro desviado. Provariam que o milagre de Brasília não foi tão milagroso assim. Foi negócio, foi comércio, foi troca de favores em escala internacional. Se essa pasta tivesse sido aberta, muita gente poderosa cairia. Mas ela desapareceu. Nenhum inventário de pertences pessoais de Juscelino menciona sua existência. Nenhum familiar sabe onde ela está. É possível que ela tenha sido queimada, destruída logo após o acidente. É possível que ela esteja guardada em algum arquivo secreto do Exército, esperando o momento em que todos os envolvidos estejam mortos para ser liberada. É possível que ela nunca tenha existido, que tenha sido apenas uma invenção de JK para se proteger. Mas José Aparecido de Oliveira jurou. O que sabemos, com certeza, é que Juscelino Kubitschek, o presidente que construiu Brasília, foi eliminado porque sabia demais e porque falava demais. Ele desafiou o poder estabelecido, ameaçou expor segredos que deveriam permanecer enterrados e pagou com a vida. O Opala preto com placa GB 5131 virou sucata antes que alguém pudesse examiná-lo direito. Os documentos da investigação foram arquivados e esquecidos. As testemunhas foram intimidadas ou sumiram. Mas a verdade, aos poucos... Agora você sabe por que Juscelino foi morto.
Mas ainda falta descobrir todos os detalhes da operação. Quem mais estava envolvido? Como exatamente foi executado o plano? O que aconteceu com as outras testemunhas que viram coisas que não deveriam ter visto? Na segunda parte desta investigação, vamos mergulhar ainda mais fundo nos bastidores do assassinato. Vamos revelar os nomes que a história oficial escondeu. E vamos mostrar como a máquina de matar da ditadura funcionava. E vamos descobrir que JK não foi o único... A verdade sobre a morte de Juscelino Kubitschek começou a vazar quando os que o silenciaram já estavam velhos ou já tinha partido para outro mundo. João Batista Figueiredo, aquele general que comandava o SNI quando JK foi eliminado, reformou-se em 1979 com a patente de general de exército. Ele viveu tranquilo, concedeu poucas entrevistas, nunca admitiu conhecimento de operações clandestinas. Mas os documentos que dele ficaram falam outra língua. Documentos internos do SNI, obtidos em 2005 pela equipe de pesquisadores do Arquivo Nacional, mostram que Figueiredo teve participação. Ernesto Geisel, o presidente que reinou sobre aqueles dias de agosto de 1976, viveu até 2009. Morreu com 91 anos em Brasília, a cidade que JK construiu. Geisel nunca foi incomodado com perguntas sobre a morte de Juscelino. Quando jornalistas tentaram aproximar-se dele nos últimos anos de vida, recebiam recusas educadas. Sua filha, Marina, uma vez em uma entrevista de rádio, sugeriu que seu pai havia tomado decisões difíceis durante o tempo de governo, mas que ele acreditava estar agindo no interesse da nação. Decisões. O brigadeiro Newton Junqueira Villaforte, o intermediário mais próximo, o homem que convidou JK para o almoço fatal, também viveu até muito tempo depois. Morreu em 2015 com 91 anos de vida. Recusou-se sistematicamente a conversar sobre aquele dia. Depois de sua morte, descobriu-se que ele havia mantido um diário privado durante os anos em que atuou como agente do SNI. Ninguém sabe quem tem o diário. Alguns dizem que está guardado na Escola Superior de Guerra, no Rio de Janeiro. Outros dizem que foi destruído pela família. O que se sabe é que o diário desapareceu das mãos dos executores testamentários de Vila. A primeira estrutura que começou a falhar foi aquela que protegia o segredo oficial. Na década de 1990, após a redemocratização do Brasil, comissões de verdade começaram a ser formadas. Elas tinham um poder limitado, não podiam processar ninguém penalmente, não podiam punir, apenas investigar e revelar. Mas revelação, para os envolvidos no assassinato de JK, era quase tão ruim quanto punição. Revelação significava que a história que eles haviam construído desabaria. Significava que seus nomes entrariam para a história como a primeira comissão que reabriu o caso de JK oficialmente foi a Comissão da Verdade, Vladimir Herzog, subordinada à Câmara Municipal de São Paulo. A comissão foi formada em 2013, quase 40 anos após o acidente. Seu presidente era o vereador Natalini, do Partido Verde, homem sem grandes conexões com a velha política, por isso eleito para presidir um trabalho que as autoridades federais preferiam que não existisse. A Câmara de São Paulo decidiu investigar por que o acidente havia acontecido. Natalini reuniu uma equipe de pesquisadores, historiadores, peritos criminais e jornalistas. Entre eles estava Alberto Carlos de Minas, perito criminal aposentado que havia trabalhado em investigações de homicídios durante toda a sua carreira. Minas era respeitado, conhecia o sistema, sabia como ler um corpo sem vida, sabia o que uma cena de crime dizia e o que ela escondia. Quando Natalini pediu que ele analisasse os laudos, mas Minas era homem de consciência.
Tinha 92 anos quando começou a investigação. Sabia que aquela poderia ser sua última chance de fazer algo correto com o poder que havia tido em vida. Ele examinou com cuidado os laudos periciais de 1976 e encontrou algo que o perito Roberto de Freitas Vilarinho, aquele que havia feito a autópsia original, havia ignorado completamente. Fragmentos metálicos em um crânio apontam para projétil. Especificamente, apontam para bala. Minas chamou colegas para revisar sua análise. Pesquisadores forenses internacionais, especialistas em traumas balísticos, todos chegaram à mesma conclusão. Geraldo Ribeiro não apenas foi atingido por bala no crânio. A trajetória da bala indicava que ela havia vindo de um ângulo impossível de ser alcançado por outro veículo na pista. A bala tinha vindo de cima, de um ponto elevado, disparada de longe distância. Era tiro de atirador, não era colisão. Quando Alberto Carlos de Minas apresentou essa descoberta para a Comissão da Verdade Vladimir Herzog em dezembro de 2013, a sala ficou em silêncio. Os vereadores perceberam que haviam encontrado a prova física, aquela que faltava. Não era mais teoria, não era mais interpretação de documentos, não era mais depoimento de testemunha de quase 40 anos antes. Era fato científico. Estava no crânio. Estava lá o tempo todo esperando que alguém olhasse. Minas tinha ido além. Ele fez uma reexaminação do crânio de Geraldo Ribeiro em 1992, quando o famoso perito Bruno Spielborgs, especialista em balística forense de Brasília, havia tentado uma reabertura do caso. Na época, Spielborgs tinha notado as mesmas anomalias no crânio, mas seus relatórios foram ignorados pelas autoridades federais. Mas havia um problema. O que faltava era o projétil. Se a bala estava no crânio, onde ela foi parar? A resposta estava no relatório de exumação feito em 1992, quando Bruno Spielborgs havia conseguido com grande dificuldade uma ordem judicial para exumar o corpo de Geraldo Ribeiro. Na época, Spielborgs removeu fragmentos de tecido cerebral que continham os fragmentos metálicos, mas o projétil em si nunca foi encontrado. Havia dois cenários possíveis. O primeiro era que o projétil havia entrado e ficado alojado. A morte do próprio Alberto Carlos de Minas, 2 anos após apresentar suas descobertas, alimentou suspeitas de que havia mais a ser ocultado. Minas sofreu um derrame em 2015, aos 95 anos, e morreu em hospital sem recuperar a consciência. Sua morte não foi considerada suspeita pelas autoridades. Foi apenas o fim natural de um homem muito velho. Mas os pesquisadores que trabalhavam com ele na comissão e aqueles que o conheciam bem notaram que, na semana anterior ao derrame, Minas havia recebido visita. As outras testemunhas que haviam contribuído para a investigação também começaram a sofrer acidentes. Josias de Oliveira, o motorista do ônibus, morreu em 2016, também de derrame, aos 87 anos. Ele tinha reafirmado seus depoimentos para a comissão em 2 ocasiões, em 2013 e em 2015, sempre enfatizando que não houve colisão entre o ônibus e o Opala. Alguns pesquisadores questionaram se Josias havia falado demais, em circunstâncias erradas, e se aquela conversa havia chegado aos ouvidos de pessoas que... Serafim Jardim, ex-secretário de Juscelino,
aquele que mais insistiu na reabertura das investigações e que publicou um livro em 1996 questionando a versão oficial, morreu em 2018 aos 93 anos. Sua morte também foi repentina, também sem aviso prévio. Jardim teve uma queda em sua casa, fraturou a bacia, desenvolveu complicações, pneumonia e faleceu uma semana depois. A estratégia de silenciar a verdade mudou ao longo dos anos porque precisou adaptar-se. Nos anos 70 e 80, o silenciamento era agressivo, direto, com intimidações declaradas. Mas à medida que a democracia se fortalecia, à medida que jornalistas e pesquisadores ganhavam mais espaço, aquela estratégia ficou contraproducente. Matar alguém publicamente naquele novo contexto poderia gerar mais investigação, mais curiosidade. Então mudaram para... Isso explica por que a Comissão da Verdade, Vladimir Herzog, após apresentar suas conclusões em 2013, não avançou para a próxima fase. A comissão deveria ter aberto investigações criminais formais. Deveria ter indiciado os responsáveis pela operação. Deveria ter recomendado ao Ministério Público Federal que abrisse processo. Mas nada disso aconteceu. A comissão entregou seu relatório, que foi arquivado, e praticamente desapareceu da cobertura da imprensa. Quantos brasileiros sabem que a resposta é muito poucos? Porque a notícia foi publicada em jornais pequenos, em blogs de história, em canais de YouTube de conspiracionistas que ninguém leva a sério. Os grandes jornais, as grandes televisões, aqueles que chegam em milhões de casas brasileiras, praticamente não cobriram. E quando cobriram, foi uma notícia de meia página, sem destaque, facilmente esquecida. Isso não foi acaso. Isso foi gestão de narrativa por parte de grupos que ainda têm interesse em que certos segredos permaneçam enterrados. Quem seriam esses grupos? Aqui entramos em especulação, mas especulação educada. Os militares que executaram a operação estão mortos ou muito velhos, incapazes de influência. Mas os seus herdeiros, aqueles que continuaram sistemas de poder que os militares criaram, aqueles que lucram com as mesmas estruturas econômicas que JK havia hipotecado, esses continuam vivos e poderosos. Estou falando de empresas multinacionais que ainda exploram recursos brasileiros sob os mesmos... Um nome que circula entre pesquisadores, sempre em sussurro, nunca em afirmação pública, é o de João Goulart, aquele que seria presidente 2 anos depois de JK. Goulart tinha conexões com políticos brasileiros que haviam se beneficiado da política desenvolvimentista de Juscelino. Se JK houvesse aberto a boca e revelado que a modernização tinha sido feita mediante venda de soberania, Goulart estaria entre os impudicamente envolvidos. Mas Goulart não chegou a ser presidente. Foi derrubado pelo golpe de 64. Então essa especulação não leva a lugar nenhum. Um outro nome que aparece é o de Carlos Lacerda, o político conservador que era inimigo feroz de Juscelino. Lacerda, em seus diários publicados póstumamente, fez referências enigmáticas ao fato de que certos segredos deviam cair com JK. Lacerda morreu em 1980 e seus diários completos nunca foram publicados. Disse que a família guardou as páginas mais comprometedoras. Mas Lacerda, assim como Goulart, não estava no poder em 1976. Não tinha autoridade para dar ordens ao SNI. Então esse nome também fica à margem da investigação. O que sabemos com certeza
é que a ordem de assassinar Juscelino Kubitschek veio de cima, do presidente Ernesto Geisel, ou de alguém muito próximo a ele. Alguém que tivesse autoridade para mobilizar o aparato de inteligência da nação. E que aquela ordem foi comunicada para o SNI, onde João Batista Figueiredo a recebeu e preparou-a. Como funcionou a operação, então? Aqui entramos em reconstrução baseada em fatos conhecidos, pistas, contradições da versão oficial e psicologia de operações de inteligência. O plano tinha que parecer acidente. Isso significava que não podia haver sinais de sabotagem grosseira no carro, mas ao mesmo tempo, precisava ser infalível. Não podia haver chance de JK sobreviver. Então a solução foi dupla. Primeiro, sabotagem mecânica sutil no carro. Algo que falharia sob estresse de alta velocidade, mas que não seria perceptível em inspeção rotineira. Segundo, um atirador posicionado estrategicamente. O brigadeiro Villaforte mexeu no carro no estacionamento do hotel, como Maria das Graças viu pela janela da cozinha. Mas ele não estava sozinho. Havia um mecânico com ele. Alguém treinado em sabotagem veicular, que sabia exatamente o que fazer. Villaforte apenas fornecia cobertura. Dizia para quem quisesse perguntar que estava verificando o carro do hóspede ilustre. O mecânico trabalhou rapidamente. Talvez afrouxasse os parafusos da roda dianteira, apenas o suficiente para que se soltassem após alguns quilômetros de estrada. Ou talvez cortasse parcialmente a mangueira de freio em um ponto que continuaria vedado até o momento. Geraldo Ribeiro dirigiu o Opala durante 40 quilômetros após o hotel sem perceber nada. O carro se comportava normalmente, mas quando ele aproximou-se de Resende, começando a descer a serra, o mecanismo sabotado começou a manifestar problemas. Se o problema era a roda, Geraldo teria sentido um desequilíbrio. Se era o freio, o primeiro sinal seria a redução da resposta de frenagem em alguma curva. Mas há um terceiro cenário, menos óbvio, que pode ter acontecido. Mas a sabotagem mecânica falhou. Ou funcionou demais, assustando Geraldo, ou funcionou de forma incompleta, não sendo fatal. Qualquer que seja o motivo, o carro continuou em movimento. Naquele ponto, entrou em ação a segunda fase do plano, o atirador. Documentos vazados pela Wikileaks em 2010, que incluem correspondência diplomática americana sobre operações de inteligência no Brasil, contém uma frase de um diplomata americano comentando que certos agentes do regime haviam recebido treinamento em técnicas de assassinato a longa distância oferecidas por consultores de agências governamentais. Esse é um jargão diplomático para sniper, atirador de precisão. Aquele atirador estava posicionado em algum ponto elevado na região, talvez nas colinas que margeiam a Dutra, talvez em cima de algum viaduto que cruza a rodovia naquele trecho. Ele tinha ordens precisas. Geraldo Ribeiro, motorista, era o alvo principal. Matar o motorista significava que o carro ficaria sem controle. Juscelino morreria no acidente resultante. E tudo pareceria acidente de trânsito. Algo completamente natural na Dutra, rodovia historicamente perigosa, conhecida por seus muitos acidentes fatais. O atirador disparou. O projétil acertou Geraldo Ribeiro na cabeça. Geraldo caiu desacordado sobre o volante, exatamente como Ademar Jean descreveu. O carro, sem motorista consciente, desgovernado, venceu a lógica básica de uma direção sem comando e atravessou o canteiro central. A batida frontal na carreta foi devastadora. Ninguém que estivesse naquele carro teria chance de sobreviver.
Geraldo morreu na hora, provavelmente antes mesmo da batida, devido ao ferimento na cabeça. Juscelino, que estava descansando nos bancos de trás, foi joguete da física brutal do choque frontal. Seu corpo foi projetado contra o ferro do carro, foi esmagado quando a lataria se enrugou sobre ele. O médico que o viu nos primeiros momentos, aquele que disse que JK ainda respirava, estava vendo os últimos espasmos de uma morte que já tinha acontecido. Após o acidente, começou o trabalho de limpeza. A cena foi isolada, mas não de forma total. Permitiu-se que curiosos e jornalistas se aproximassem para tirar fotos, fazer perguntas. Por quê? Porque a confusão inicial, as versões contraditórias, os boatos, tudo isso fazia parte do plano. Quanto mais caos no primeiro momento, menos chance havia de alguém notar que tinha havido algo errado antes do acidente. Enquanto todos estavam focados, a pasta de couro marrom de Juscelino desapareceu muito cedo. Alguém a removeu do carro ou do corpo de JK durante aquela primeira hora de confusão. Esse alguém tinha autoridade, tinha conhecimento do plano, sabia exatamente o que procurar. A melhor suposição é que tenha sido um agente do SNI. O perito que fez a autópsia original, Roberto de Freitas Vilarinho, recebeu instruções implícitas. Não precisa procurar por bala. Não precisa procurar por evidências de disparo. Conclua que foi traumatismo craniano decorrente de acidente automobilístico e encerre a questão. Vilarinho foi homem que obedecia. Ou porque tinha medo, ou porque havia recebido benefícios, ou porque acreditava de verdade que estava fazendo bem ao país. Nunca se soube. Vilarinho morreu em 1900. Os investigadores que leram o relatório de Vilarinho também não procuraram mais fundo. A Polícia Federal abriu inquérito, ouviu testemunhas que já haviam sido instruídas sobre o que dizer e concluiu o que já estava pré-determinado. Acidente de trânsito por imprudência do motorista. Caso fechado. Arquivo morto. Mas nada permanece morto para sempre. E em 2013, 40 anos depois, cientistas forenses com conhecimentos que não existiam em 1976 reanalisaram os fragmentos metálicos no crânio de Geraldo Ribeiro e disseram a verdade. Aquilo não era resultado de acidente, era balística. A questão que fica agora é: por que a comissão que fez essas descobertas não avançou para procurar o projétil? Por que não houve busca e apreensão nos arquivos do SNI para encontrar registros da operação? Por que não houve indiciamento dos sobreviventes como João Batista Figueiredo, que ainda estava vivo em 2013? A resposta é que houve pressão, sutil mas efetiva, para que a investigação parasse, onde parou. Relatório bonito. Aqui está o mecanismo de como conspirações contra presidentes funcionam no Brasil, como elas funcionaram na ditadura e como, presumivelmente, continuam a funcionar na democracia. Primeiro, você isola o alvo. Juscelino foi isolado porque havia sido caçado, porque não tinha partido político forte o apoiando, porque era homem velho,
que já havia deixado o poder. Segundo, você cria uma oportunidade. O convite para o almoço foi a oportunidade. Terceiro, você executa a operação com profissionalismo. Sabotagem mais. Quinto, você protege os responsáveis. Os generais reformam-se com honras, vivem confortavelmente, morrem de forma natural. Sexto, você aguarda que o tempo elimine as testemunhas. 40 anos é tempo suficiente para que a maioria dos que sabem qualquer coisa sobre a operação estejam mortos. Sétimo, quando surge a verdade, você a minimiza. Deixa que apareça em cantos da imprensa que ninguém lê. Garante que nenhuma punição aconteça. Oitavo, você documenta tudo de forma que décadas depois, quando alguém tiver coragem de investigar. O Brasil ficou de cabeça baixa sobre o assassinato de JK. Os políticos, especialmente aqueles que compartilham descendência política com os militares, preferem o silêncio. A imprensa mainstream deu meia página e seguiu adiante. As redes sociais amplificaram algumas vozes, mas também geraram confusão com tantas teorias que ninguém mais sabe qual é qual. Resultado é que a morte de Juscelino Kubitschek segue sendo apresentada em livros didáticos como acidente de trânsito. O que aprendemos com tudo isso? Aprendemos que o poder estrutural no Brasil não está apenas no Palácio do Planalto. Está em estruturas profundas que atravessam décadas, que continuam após golpes e eleições. Mas também aprendemos que a verdade tem modos de vazar. Que testemunhas, quando chegam ao fim da vida, encontram coragem para falar. Que investigadores honestos, como Alberto Carlos de Minas, encontram força para desafiar narrativas oficiais mesmo quando sabem que aquilo pode trazer risco. A pasta de couro marrom com os contratos de Brasília ainda não apareceu. Os documentos que JK guardava, que ele jurou que revelaria no momento certo, continuam perdidos. É possível que estejam queimados. É possível que estejam em arquivo secreto esperando liberação. É possível que estejam em mãos privadas, de familiares de militares que sabem o que aquilo representa. O que sabemos é que Brasília, aquela cidade que JK sonhou e construiu em 1000 dias, que era símbolo de um Brasil moderno e grandioso, foi financiada com dinheiro que comprometeu a soberania nacional por décadas. Que empresas multinacionais ganharam concessões absurdas de recursos naturais, que políticos e militares embolsaram comissões que nunca foram contabilizadas, e que quando JK quis contar aquela história, foi morto, e aquela história foi enterrada junto com ele. Então, a próxima vez que você vir em um livro de história que Juscelino Kubitschek morreu em um acidente na Dutra em 1976, pergunte-se: um presidente que construiu uma capital inteira em 1000 dias, que enfrentou a imprensa, que viajou, que se movimentava com desenvoltura, morreu porque seu motorista teve um momento de imprudência? Ou aquela narrativa é meramente o melhor que o poder conseguiu criar? E aquela máquina, embora não tenha mais uniforme militar, embora agora vista terno e trabalhe em escritórios, continua existindo. Continua sabendo como eliminar problemas que falam demais. Continua tendo acesso a estruturas de inteligência. Continua tendo amigos em cargos estratégicos. Continua tendo interesse em que certos segredos permaneçam enterrados. Você acha que aquela máquina está diferente agora? Você acredita que não há mais presidentes, senadores, jornalistas que sabem demais? Você acredita que a Dutra está mais segura?
A verdade sobre Juscelino Kubitschek foi revelada. Mas a verdade sobre quantos outros que morreram sob circunstâncias nebulosas permanece enterrada. E a verdade sobre quantos brasileiros, daqui em diante, vão carregar segredos perigosos e vão perceber, cedo demais, que falar demais traz risco. Isso, meu amigo, é o verdadeiro segredo que a ditadura enterrou. Não foi apenas a verdade sobre a morte de JK, foi a verdade de que no Brasil há certos assuntos que ainda... A investigação termina aqui, onde termina toda a verdade no Brasil. Não com alguém sendo preso ou julgado, mas com documentos sendo fechados novamente. Com o silêncio se reafirmando, com a vida continuando como se nada houvesse sido revelado. JK está morto. Geraldo está morto. Alberto Carlos de Minas está morto. Josias está morto. Serafim está morto. Os que ordenaram